Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá! Dominga e Florzinha confirmam para Adrian que Lúcio Malaver está pensando em vir para a capital e que está vendendo as propriedades. Adrian lamenta e fala que isso será terrível para a Esmeralda. Dominga diz que devem estar preparados para o pior. Lúcio diz a Joana que José Armando e Esmeralda estão divorciados e fala que ficou sabendo que José Armando rejeita o bebê de Esmeralda e por isso será um pai para ele. Joana diz que talvez Esmeralda recuse o pedido dele. Lúcio diz que isso não irá acontecer e pode dominar Esmeralda assim que operar seu rosto. Ele joga na cara de Joana que tem poder sobre Esmeralda. A Aurora comunica a Florzinha que assim que o Dionísio se recuperar completamente, ela e o Adrian irão marcar a data do casamento. Florzinha diz que quando chegar esse momento, voltarão para Casa Grande. Florzinha comunica a Aurora que a Esmeralda vai acabar aceitando o Dr. Lascaino se ele continuar tentando conquistá-la. Rodolfo diz a Branca que acredita que Esmeralda não será feliz. Branca diz que Esmeralda está demonstrando mais firmeza do que o José Armando e talvez a cura dela tenha sido algo grande ou o apoio do Dr. Lascaino possa tê-la ajudado. Branca diz que acha Esmeralda mais corajosa e segura de si mesma do que José Armando. Ela ainda diz que José Armando deve sofrer por desprezar a mulher que tanto amou. Georgina e Esmeralda se conhecem. Esmeralda fica sabendo que ela é a filha do diretor. Georgina descobre que ela é a ex do José Armando. Esmeralda confirma. Georgina a olha dos pés à cabeça. Hortência visita Dominga. Dominga serve uma xícara de café para ela e dá uns biscoitinhos para ela comer. Dominga agradece pela gelatina que Hortência trouxe para o bebê. Hortência diz que acha que Esmeralda deveria esquecer o José Armando e encontrar a felicidade ao lado do seu filho Álvaro. Dominga deseja o mesmo. Dominga fala que é a favor do Álvaro. Hortência fica feliz e diz que elas duas conseguirão esse casamento. Melésio vai à casa de Lúcio Malaver e mexe no armário dele. Melésio pede uns fósforos para pôr fogo no lixo, pois limpou o jardim e quer queimar o lixo. Lúcio reclama por Melésio perturbá-lo. Melésio diz que não encontrou Joana na cozinha e por isso veio atrás dele. Lúcio entrega os fósforos para Melésio. Lúcio pergunta se Melésio soube algo de Esmeralda. Georgina diz a Esmeralda que o José Armando já lhe contou que alguém teve a ideia infeliz de trazê-la para o hospital. Esmeralda diz que não é obrigada a ficar ali e poderia ir para outro lugar. Dominga confia que Esmeralda será muito feliz com Álvaro. Hortência diz que Álvaro também tem muito carinho pelo José Rodolfo. Hortência afirma que se Esmeralda e Álvaro se casarem, eles terão um lar de verdade. Georgina comenta com Esmeralda que a situação deve ser incômoda tanto para ela quanto para o José Armando, pois é difícil ver uma pessoa que tanto amaram. Esmeralda fala que pode aguentar tudo isso. José Armando chega ali. Esmeralda decide sair e o deixa sozinho com a namorada. Georgina diz a José Armando que Esmeralda realmente é muito bonita. Ele pergunta o que houve entre elas. Georgina diz que nada. Esmeralda chega ao escritório, tremendo e com a mão gelada. Hilda se preocupa. Esmeralda diz que tem se sentido mal há alguns dias, mas que vai passar. Branca comenta com Crisanta que Rodolfo está muito angustiado e há muito tempo não o via assim. Crisanta diz que é uma pena o que aconteceu. Branca diz que Rodolfo quer que José Rodolfo tenha o sobrenome deles. Crisanta comenta que Deus castiga, sem pensar duas vezes, pois antes Rodolfo queria que Esmeralda renunciasse ao filho e o deixasse no orfanato. Branca pede que ela não a lembre disso. Hilda aconselha Esmeralda a ir descansar ou procurar um médico.
Esmeralda fala que a namorada do José Armando estava no escritório dele. Hilda diz que Georgina e José Armando formam um lindo casal. Melésio diz a Lúcio que só o Firmino sabe informações de sua rainha. Melésio diz que falou há muito tempo com Firmino. Lúcio pergunta o que ele contou de Esmeralda. Melésio diz que ele disse que sente saudades dela, e ela também. Melésio afirma que a Florzinha e o Dionísio escrevem para Esmeralda e a ajudam. Melésio diz que o bebê de Esmeralda é lindo e que ela trabalha para ganhar dinheiro. Lúcio pede mais informações. Melésio diz que Esmeralda continua morando no mesmo lugar. Esmeralda volta para casa. Dominga diz que a dona Hortência esteve ali. Esmeralda diz que hoje conheceu a noiva do José Armando. Dominga fica triste. Esmeralda diz que viu Georgina do consultório de José Armando e é uma moça distinta e muito bonita. Dominga pergunta como a moça a tratou. Esmeralda diz que ela foi muito maliciosa. Firmino visita Lúcio Malaver e diz que soube que ele está vendendo as propriedades. Lúcio confirma que sim. Ele fala que irá embora da cidade, mas não precisa dar nenhuma explicação a ele. Lúcio pergunta a Firmino qual o verdadeiro motivo da visita. Adrian cumprimenta Socorro e Florzinha. Ele pergunta por Esmeralda. Socorro diz que ela está ali. Cláudio pergunta a Socorro se Adrian se casará com Aurora. Florzinha confirma que sim. Adrian cumprimenta Esmeralda. Esmeralda diz que soube pela Aurora que ele se casará logo com ela. Adrian diz que está preocupado com a Graziella e soube que ela foi viajar e ela foi desesperada. Ele diz que sofreu com a dor dela. Ele fala que não consegue tirá-la da cabeça. Adrian tem medo de nunca conseguir superar a Graziella. Georgina visita Rodolfo. Rodolfo avisa que Branca saiu. Georgina diz que quer falar só com ele. Ela pede que Rodolfo peça para o José Armando largar o emprego do hospital. Adrian fala sobre seu amor por Graziella e sobre o amor de Esmeralda com José Armando. Esmeralda diz que precisam fazer um sacrifício e serem fortes, pois Aurora é boa e doce. Adrian diz que ama Graziella e ela o ama. Esmeralda diz que o entende. Adrian diz que mesmo que seu amor e o de Graziella não se concretize, ele está acima de tudo e jamais acabará. Esmeralda revela que seu amor por José Armando já não é mais desse jeito. Ela abraça o amigo. Firmino diz a Lúcio que está interessado numa coisa que ele tem. Ele fala que tem suas economias e gostaria de comprar a casa dele. Lúcio diz que ele faz perguntas demais e acha que ele vai ali por outro motivo. Lúcio pede informações de Esmeralda. Firmino diz que a única coisa que soube foi que Esmeralda se recuperou da dor que ele causou nela, além de ter sido curada. Lúcio afirma para si mesmo que em breve Esmeralda saberá dele. Georgina vai embora da mansão Penha Real. Branca chega ali na mesma hora que a pilantra sai. Esmeralda fala para Florzinha que está muito confusa e que, por um lado, o Álvaro quer que ela saia do hospital, porque perturba o José Armando. Ela também fala que encontrou a noiva do José Armando lá, e ela perguntou o motivo dela estar lá, e não soube o que responder. Florzinha diz que ela devia ter dito que estava com vontade. Esmeralda diz que tanto José Armando quanto Georgina querem que ela saia do hospital. Branca pergunta a Rodolfo o que Georgina veio fazer ali. Rodolfo diz que ela só fez uma visita de cortesia, mas não foi para nada em específico. Rodolfo diz que se arrepende de ter instigado José Armando a ficar com a Georgina. Georgina diz ao pai que sabe que o José Armando gosta muito da Branca, mas quer trazê-la para o seu lado, só que Branca parece não gostar dela. Bernardo entende, já que Esmeralda é filha de Branca. Georgina pede que o pai use as influências que tem dentro do hospital para expulsar Esmeralda de lá. Bernardo não entende a insegurança da filha. Georgina diz que a melhor arma contra a Esmeralda será o filho dela, pois José Armando não o suporta. Rodolfo diz a Branca que precisam encontrar uma maneira de provocar encontros entre Esmeralda e José Armando, para que eles conversem e que tenham uma conversa para se reconciliar. Branca não tem tanta fé nisso. Rodolfo tem e fala que está convencido de que o José Armando ainda ama a Esmeralda, como no primeiro dia.
Já pela noite, Georgina diz a José Armando que visitou o pai dele mais cedo. José Armando fala que teve um problema com seu pai, porque ele pediu para ele reconhecer o filho da Esmeralda, mas não aceitou. José Armando diz que seu pai sonha em ter um descendente homem para perpetuar o sobrenome Penha Real. Álvaro e Esmeralda saem para jantar. Esmeralda diz que estava precisando conversar e desabafar com alguém. Ela conta que ontem conheceu a noiva do José Armando e trocaram poucas palavras. Álvaro diz que Georgina é bonita, culta e refinada. Esmeralda diz que assim que José Armando chegou, saiu do consultório. Esmeralda afirma que é melhor não ficar mais naquele hospital. Álvaro diz que se ela quiser, pode trabalhar com ele no seu consultório, pois será maravilhoso tê-la por perto todos os dias. No dia seguinte, Tula diz a Adrian que pensou que ele tinha vindo visitar a Graziella. Jacinta diz que Graziella viajou com o marido. Graziella e Emiliano estão em outra cidade do México e ela tenta distrair a mente, vendo novos lugares, novos horizontes. Graziella elogia a cidade onde estão. Emiliano diz que ali é uma verdadeira obra de arte. Eles decidem ir a uma igreja. Eles conhecem a catedral. Adrian vai ao seu quartinho buscar uma camisa. Flor o percebe triste. Ele pede que ela o deixe em paz. Adrian revela que Graziella viajou com o marido para não ficar perto dele. Florzinha diz que ele não se importa com nada. Adrian diz que Graziella foi embora porque está desesperada, assim como ele. Florzinha diz que Graziella fez bem e espera que ela saia da cabeça dele. Florzinha diz que Graziella não gosta dele, nem para limpar os sapatos. Adrian diz que ela o ama. Florzinha diz que não o perdoaria se ele deixasse o amor puro da Aurora para ficar com a nojenta da Graziella. A moça afirma que a Aurora vale muito mais do que Graziella. Graziella e Emiliano conhecem uma zona arqueológica que fica em uma das cidades do México. Emiliano comenta que deve ser lindo viver ali na natureza e que ali há uma energia muito boa. Ele pega nas mãos dela e pede que ela feche os olhos, não pense em nada e que deixe a mente voar, pois aquele lugar renova as energias deles. Graziella volta a pensar em Adrian. Branca conta para Crisanta sobre o plano de Rodolfo para reaproximar Esmeralda de José Armando. Crisanta diz que não perdem nada fazendo isso. Crisanta decide ajudar no plano. Crisanta liga para José Armando e pede que ele venha à casa. Bernardo diz a Georgina que falou com o diretor da área em que Esmeralda trabalha, mas não gosta muito de fazer isso, pois não é ético usarem a influência para fazerem mal a uma pessoa. Georgina diz que não quer fazer mal a Esmeralda e só pediu isso a ele para que Esmeralda não lhe faça mal. Bernardo diz que Esmeralda só será transferida para outra área. Georgina diz que será mais feliz assim que Esmeralda sair do hospital. Esmeralda está na casa. Crisanta pede que ela não vá embora e que tome mais vinho, pois Branca já deve estar chegando. Esmeralda acha que está ficando tonta. Crisanta insiste para ela beber mais vinho. José Armando chega ali. Crisanta vê que ele chegou e decide sair. José Armando entra na casa e encontra Esmeralda ali. Ela diz que veio ali rapidinho, aproveitando o horário do almoço. Esmeralda diz que Branca não está. José Armando percebe que ela estava bebendo. Esmeralda diz que Crisanta lhe deu um pouco de vinho. Ela revela que ontem sentiu uma dor de cabeça muito forte e que saiu para jantar com Álvaro Lascaino. José Armando se incomoda. Hilda vai à sala do diretor. José Armando pergunta para onde Esmeralda foi com Álvaro. Ela diz que foram jantar e ficaram conversando. José Armando começa a tocar em Esmeralda e a acariciá-la. Ela fecha os olhos e permite que ele lhe dê carinho. Os dois quase se beijam, mas Esmeralda resiste e pede que ele a solte e lhe deixe. Ela diz que precisa ir embora. Ele pergunta se ela quer sair por sua causa. Ela diz que sim. Ele pede que ela fique, pois podem se tratar como dois estranhos e não se importa em vê-la. Esmeralda pergunta se foi por isso que ele pediu para o Álvaro tirá-la do hospital. José Armando diz que disse ao Álvaro que ela o perturbava e não gostava de tê-la perto. Ela diz que ele vai deixar de se perturbar porque irá embora. Esmeralda pega sua bolsa e sai. O diretor da área pede que Hilda o fale sobre Esmeralda. Crisanta pergunta a José Armando sobre Esmeralda. Ele diz que ela já foi.
Crisanta lamenta. José Armando diz que ela disse que se sentia mal. Ele decide examiná-la. Sebastião vai ao escritório de Hilda. Ele elogia o trabalho feito por Esmeralda e diz que é muito bom ter uma pessoa responsável na qual podem confiar. Ela revela que muito em breve não estará mais ali e espera que sua substituta tenha tanto interesse quanto ela em fazer as coisas. Ela revela que hoje irá apresentar sua demissão do hospital e que trabalhará com o Dr. Lascaino. Crisanta comenta com Branca que acredita que o plano falhou, mas não devem desanimar e devem continuar tentando. Hilda pergunta se Esmeralda teve algum problema com alguém do hospital. Esmeralda diz que não. Hilda diz que o diretor ficou fazendo perguntas sobre o trabalho dela. Hilda suspeita que estão fazendo pressão para demitirem Esmeralda dali. Sebastião comunica a José Armando que Esmeralda irá embora do hospital. Ele diz que a motivou a fazer isso e se preocupa, pois ela não quis aceitar a ajuda de ninguém, mas precisa do salário que ganha ali. Sebastião o informa que Esmeralda trabalhará com Álvaro Lascaino. José Armando diz que ele está fazendo isso para provocá-lo. Sebastião diz que Álvaro está fazendo isso porque está apaixonado por Esmeralda e será agradável tê-la por perto. José Armando diz que fica feliz, pois ficará mais tranquilo quando Esmeralda for embora dali. Ele diz que terá paz para se dedicar a Georgina e ao trabalho no consultório do Dr. Pérez Montalvo. Álvaro comunica à mãe que tem uma conferência para ir. Ela pede que ele leve Esmeralda. José Armando também irá a uma conferência de médicos. Ele convida Georgina para ir com ele. Esmeralda aparece e comunica ao doutor que Florzinha e Dionísio estão ali. Crisanta pergunta ao Adrian como vai os preparativos do casamento com a Aurora. Adrian diz que muito bem. Fátima chega ali. Ela cumprimenta a Crisanta e diz que está muito feliz, pois recebeu um fax da Graziella e ela disse que está curtindo muito a viagem com o Emiliano. Graziella tira uma foto com o Emiliano. Ele diz que se lembrou do dia em que se casaram e foi o dia mais feliz de sua vida. Graziella não admite, mas não pensa o mesmo, pois aquele dia foi o mais triste de sua vida. José Armando apresenta sua noiva para Dionísio e Florzinha. Georgina ridiculariza o nome de Florzinha. José Armando pede que Esmeralda prepare Dionísio para ser examinado. Georgina diz a José Armando que a Florzinha não foi com sua cara. Esmeralda chama o doutor. Fátima diz a Crisanta que sua filha adora uma vida de luxo e comodidades, e o Emiliano não poupa os gastos. Adrian sofre. Crisanta diz que o dinheiro nem sempre traz felicidade. Fátima segue suspirando e jogando indireta para Adrian. Georgina diz a Esmeralda que pensou que não voltaria a vê-la ali. Esmeralda diz que soube do que o pai dela fez para demiti-la do hospital. Georgina nega e fala que seu pai é ocupado demais e importante demais para perder o tempo com esse tipo de coisas. Georgina diz que devem tê-la enganado. Georgina não aceita dar explicações a Esmeralda e diz que se ela tivesse dignidade, iria embora dali. José Armando comunica a Dionísio que ele está se recuperando muito bem e logo poderá dar alta a ele. Florzinha diz que quer ir logo para Casa Grande, pois precisam preparar o casamento do Adrian com a Aurora. Adrian lê no jornal que Graziella e Emiliano estão fazendo uma viagem incrível. Ele se lembra de quando discutiu com a mulher e ele disse que amava a Aurora e que iria fazê-la feliz. Adrian espera que Graziella não o procure mais, pois não conseguirá suportar. Georgina pergunta por que Esmeralda atravessa o caminho do José Armando e veio trabalhar no mesmo lugar que ele. Esmeralda diz que não sabia que ele trabalhava ali. Georgina diz que ela ainda tem tempo de sair dali. Esmeralda lamenta, mas diz que não irá embora dali. Georgina pergunta se ela quer declarar a guerra. Esmeralda diz que a agressão começou da parte dela. Esmeralda diz que só quer trabalhar para se superar e não permitirá que Georgina lhe humilhe. Esmeralda afirma para a vadiazinha que se ela quer guerra, guerra vai ter. Florzinha pergunta a José Armando se já podem ir. Ele permite e fala que tudo já acabou.
Na vila, a Aurora fica feliz pelas coisas entre Adrien e ela estarem cada vez melhores. Dominga diz que não há mal que não venha para o bem. A Aurora diz que a Florzinha iria perguntar ao Dr. Penha Real quando Dionísio terá a alta para marcarem a data do casamento. A Aurora está iludida em se casar com Adrien e não vê a hora de realizar esse sonho. Georgina diz a José Armando que Esmeralda e ele fazem bem o papel de indiferentes, pois qualquer um que os visse juntos nem suspeitaria do rolo que eles tiveram. Georgina pergunta se Esmeralda se relaciona com Álvaro Lascaino. José Armando diz que não sabe, mas ficou sabendo que Esmeralda trabalhará para ele. Georgina afirma que Esmeralda lhe disse que não deixará o hospital. José Armando vai atrás de Esmeralda e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela diz que mudou de opinião devido a motivos pessoais. Álvaro chega ali e diz que José Armando se dá importância demais, porque pensa que tudo que Esmeralda faz gira em torno dele. Álvaro pede que José Armando tome o rumo que quiser e que deixe Esmeralda em paz. José Armando o critica por falar no nome de Esmeralda. Esmeralda percebe que o clima está esquentando e manda os dois calarem a boca. Florzinha comunica a Aurora que seu pai está muito bem e em breve poderão ir para a casa grande. A Aurora teme que ocorra algo. Ela diz que tem medo do Adrien voltar para Graziella caso ela se meta entre eles. Florzinha pressente que o pior acontecerá. Esmeralda diz a Álvaro e José Armando que eles vão provocar um escândalo que irá prejudicá-la. Ela sai dali e deixa os dois sozinhos. Álvaro critica José Armando por ele ter procurado um pretexto para demitirem Esmeralda dali. José Armando diz que não fez isso, e seria uma baixeza. Ele diz que é um homem de princípios e tem dignidade. José Armando volta para o seu escritório e comunica a Sebastião que Esmeralda não irá mais embora do hospital. Ele diz que ela insinuou que ele queria tirá-la dali. Ele fala que a presença de Esmeralda o tira do sério e pode acabar agarrando ela em seus braços e a beijando. Ele fala sobre o desejo que sente por Esmeralda. Hilda vai ao consultório e comunica a Álvaro que alguém está pressionando o diretor para tirarem Esmeralda dali. Hilda pede que Álvaro resolva tudo isso. Sebastião pergunta por que José Armando não se reconcilia com Esmeralda. José Armando diz que seria um fracasso e prefere se casar com Georgina hoje mesmo. Sebastião pede que ele faça isso, mas ressalta que será outro fracasso. José Armando diz que não encontra outra saída para se livrar de Esmeralda. Álvaro decide falar com o diretor da área em que Esmeralda trabalha. Esmeralda fala com a mãe por telefone e diz que quando terminar sua aula, buscará o José Rodolfo. Dominga leva o bebê para Branca. Branca diz que Rodolfo está doido para vê-lo. Álvaro vai ao consultório de Hilda. Esmeralda pede perdão por ter mandado ele calar a boca. Álvaro diz que ela fez bem, pois ele e José Armando estavam exaltados demais. Álvaro diz que já soube do que aconteceu. Ele diz que o pai de Georgina foi procurar o diretor para transferi-la de área, mas falou com o diretor e o doutor Pérez Montalvo não conseguirá demitir Esmeralda dali. Horas depois, Esmeralda vai estudar com Hortência. Hortência a percebe cansada e pede para continuarem com as outras aulas amanhã. Álvaro chega e diz a Esmeralda que quer convidá-la para ir com ele a uma convenção de médicos, que acontecerá em breve. Rodolfo cuida do seu neto e se diverte com o Precioso. Rodolfo diz a Branca que o José Rodolfo é muito inteligente e entende tudo. Rodolfo diz que quando o menino crescer, será alguém muito importante. Esmeralda pergunta a Álvaro se o José Armando irá nessa festa. Álvaro diz que sim. Esmeralda diz que então prefere não ir. Álvaro pede que ela não se recuse a ir com ele e que vá, e se rebele diante de José Armando e de toda a tirania sentimental que faz ela se sentir dependida de José Armando. Álvaro pede que ela veja o José Armando como uma pessoa alheia à vida dela. Ela fala que é difícil. Depois, ela acaba aceitando ir com ele. Rodolfo diz a Branca que desejou muito que além dele tivesse outro Penha Real na família e por isso adora tanto o pequeno. Georgina chega ali e percebe que Branca está com o filho de Esmeralda. Georgina se aproxima do bebê e toca nele. Georgina diz que o bebê é tão lindo quanto Esmeralda. Georgina pede para segurá-lo. Rodolfo diz que o bebê está muito forte e é muito robusto. Esmeralda chega ali.
e encontra Georgina com seu filho. Dominga comenta com Aurora que já está sentindo saudades do José Rodolfo. A Aurora fala que não tem menino mais lindo do que ele. Dominga pergunta sobre o vestido de noiva dela. Ela diz que viu os dois, que lhe agradaram, mas pedirá a opinião do Adrian. Adrian está dormindo e se atormenta. Ele diz que se Graziella já chegou, não entende por que ela não o procura. Se quando voltou da lua de mel, veio correndo até ele. Ele sente muita ansiedade. Ele sente saudades do tormento que passava com Graziella. Esmeralda pega seu filho e o tira dos braços de Georgina. Rodolfo diz que ele se comportou muito bem. Ele e Branca saem. Georgina elogia o filho de Esmeralda, mas fala que sente pena dele, por ele não ter um pai. Esmeralda diz que tem muitas pessoas que gostam dele. Georgina diz que agora que o viu tem certeza que não é filho do José Armando. A víbora sai, depois de soltar seu veneno. Socorro, Aurora e Florzinha veem o marido de Graziella na revista. Aurora diz que eles já voltaram. Flor pede que ela não pense bobagem. Aurora afirma que está com medo. Emiliano comunica a Graziella que esta noite tem um compromisso e sairão com os amigos. Graziella não tem ânimo e pede que ele vá sozinho. Fátima e Rita ficam chocadas por Graziella não se incomodar de Emiliano sair sozinho por aí. Fátima pede que Graziella não seja inconsciente e não permita que Emiliano saia só. Graziella demonstra seu desinteresse. Fátima disfarça e diz a Rita que Graziella tem andado muito nervosa ultimamente. Adrian espera que Graziella o procure. Crisanta vai ao quarto dela e pede que ele se prepare para levar Esmeralda e o menino para casa. Esmeralda toma um café com os pais. Ela diz que o Dr. Lascaino lhe convidou para ir numa convenção de médicos e irá com o mesmo vestido que a mãe comprou para ela. Branca e Rodolfo pedem que ela use outra roupa. Esmeralda diz que não frequenta a sociedade e não precisa andar com tanto luxo. Ele diz que ela é sua filha e tem que andar como tal. Ele diz que se fosse por ele, ela poderia morar ali. Ela diz que quer abrir seu caminho por si mesma e que isso lhe ajuda a amadurecer e ter confiança. Georgina visita José Armando. Ele diz que estava lendo uns artigos sobre as esculturas dela. Georgina diz que contou com a sorte de ter um professor maravilhoso, mas agora tem ele, seu amor. Georgina pergunta por que não se casam. Ele diz que é uma proposta séria e não é bom a mulher tomar essa iniciativa. Georgina diz que estão chegando quase nos anos 2000 e não tem preconceitos e é a favor da liberdade feminina. Ele foge da pergunta dela e diz que ele gostaria de fazer essa pergunta a ela. Ele a beija. Florzinha comenta com Esmeralda que Georgina é uma descarada e não se contenta em ir ao consultório. Esmeralda diz que vão continuar se vendo e que ela estará nessa festa do congresso médico. Florzinha pede que Esmeralda se arrume muito. Esmeralda diz que seu pai quer que ela vá fazer compras com sua mãe. Florzinha pede que Esmeralda compre um vestido muito lindo para surpreender a todos. Esmeralda e Branca se encontram. Branca faz algumas compras no shopping. Fátima chega à casa de Branca e reclama com Crisanta por ela não estar ali. Crisanta diz que ela foi com Esmeralda fazer compras. Crisanta diz que tanto Branca quanto Rodolfo querem que Esmeralda more ali. Fátima tem inveja, pois Esmeralda terá tudo que ela sempre sonhou para Graziella. Crisanta pergunta como Graziella voltou de viagem. Fátima diz que ela está feliz da vida e descobriu o calor do marido. Bernardo visita José Armando. José Armando recebe uma ligação para atender uma emergência. Georgina decide distrair o pai. Ela fala que Esmeralda lhe enfrentou e se negou a sair do hospital. Bernardo pede que ela não desça ao nível de Esmeralda. Georgina diz que Esmeralda tem muita categoria e elegância. Esmeralda chega ali. Ela deixa uns documentos e sai. Hilda pergunta por José Armando. Georgina diz que ele saiu para atender uma emergência. Hilda apresenta Esmeralda a Bernardo. Branca diz a Crisanta que Graziella não quis mais vir ali. Crisanta diz que tem certeza que ela não quer mais encontrar o Adrian. Esmeralda diz a Bernardo que já o conhecia e o conheceu através de referências e que ultimamente ouviu falar muito dele. Hilda e Esmeralda se retiram dali. Crisanta diz a Branca que José Armando irá com a noiva para o congresso e nem devem saber que Esmeralda irá também.
Crisanta diz que vai ser divertido a surpresa que o José Armando levará quando ver Álvaro com Esmeralda. Bernardo elogia Esmeralda para Georgina e diz que percebeu uma intenção nas palavras dela, pois ela o olhava fixamente. Branca pergunta se Crisanta acha que o José Armando se chateará quando encontrar a Esmeralda. Crisanta diz que sim, e fala que quanto mais chateado José Armando ficar, será melhor. E o melhor para o plano delas será ele sentir muitos ciúmes. José Armando sai da operação. Ele comenta com Sebastião que tomou a decisão de pedir Georgina em casamento essa noite, pois não aguenta mais essa incerteza e agonia. E quando se casar com Georgina, colocará uma barreira entre Esmeralda e ele. Chega o dia do Congresso dos Médicos. José Armando e Georgina chegam no local e se juntam a alguns médicos. Bernardo cumprimenta a filha e o genro. Bernardo apresenta um colega para José Armando. De repente, Esmeralda e Álvaro chegam ali e José Armando percebe que ela está lindíssima.